Boa noite, José Paes. É isso aí. Agora você fica na nossa companhia do Gazeta Esportiva, seu noticiário diário de esportes aqui da TV Gazeta. E a gente já começa com notícia importante. Marcelo Bazégio, direto do Morumbis. Boa noite. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. O São Paulo recebe daqui a pouquinho, às 7 horas da noite aqui no Morumbis, o Boston River do Uruguai. Pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o time depende apenas de si para confirmar a classificação às oitavas de final. Só que o técnico Dorival Júnior conta com desfalques de peso para esse jogo, mas também com um retorno fundamental. Tudo isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora nós vamos às informações do Corinthians com a repórter Marina Buffon. Boa noite, Marina. Olá, Bazégio, muito boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. A gente tem tanta coisa para falar de Corinthians hoje. A gente vai falar sobre Memphis Depay e Yuri Alberto, também sobre amanhã o jogo da Libertadores, é claro. Mas também vamos falar sobre o Internacional entrando com um pedido na CBF para reconhecer o título brasileiro de 2005. O Corinthians está envolvido, é claro, vocês se lembram? Já já a gente traz tudo isso e muito mais do Timão para vocês. Mas antes, as notícias do Palmeiras com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Boa noite, Marina. Boa noite, pessoal. A presidente do Palmeiras bancou pela enésima vez a manutenção, a permanência do Abel Ferreira até o término do mandato dela, dezembro de 2027. Colocou no pacote também a permanência do diretor de futebol, o executivo Anderson Barros, muitas vezes cornetado pela torcida palmeirense e até por parte da imprensa. Presidente do Verdão, a Leila, ainda ironizou a possível punição a Paulinho pela comemoração do gol dele no jogo contra o Flamengo, e tem ainda a preparação do Palestra para o jogo decisivo de quinta em casa. Vale vaga no mata-mata da Liberta, e o Palmeiras ainda não está garantido na próxima fase, Michele. Tá certo, Silvestre. E claro que o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais. Olho na tela. Coritiba vence o Bahia e entra na briga por vaga na Libertadores. New York Knicks vence a Conferência Leste e vai à final da NBA. E mais, estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora no Gazeta Esportiva. E olha só quem tá comigo no estúdio, o nosso tetracampeão Miller e o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Boa noite. Três Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. A Tamo figura, essa aqui, ó, marrento, hein? Esse é bora, daqui a jogador pouco caro. Tá chegando feriado, Michele. Tá chegando feriado. Bom, pessoal, é o seguinte, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, foi expulso do clube em votação do Conselho Deliberativo. A Marina Buffon chega agora para contar o que mais aconteceu. Boa noite. Olá, Michele, boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo. Pois é, ontem a gente acompanhou aqui no Gazeta Esportiva e hoje a gente traz o resultado da votação que aconteceu lá no Parque São Jorge por 112 votos a 49, com 6 abstenções. O Conselho Deliberativo do Corinthians optou pela expulsão de André Sanches, ex-presidente, do quadro associativo do clube. O motivo para isso, vocês devem se lembrar, é de que ele teria usado, entre os anos de 2018 e 2021, o cartão corporativo do clube para despesas pessoais, que totalizaram aí R$480 mil. Nesse momento, então, André Sanches está expulso do quadro associativo do clube, não pode concorrer à presidência e tudo mais, como a gente já sabe. Ele poderia recorrer dessa decisão, mas, ao que tudo indica, não o fará, pelo menos não nos próximos dias. Ontem a gente acompanhou também, Michele, bastante presença de torcedores, muita gente ali protestando a favor dessa expulsão do Andrés, que é o que acabou acontecendo, Michele. Puxa vida, e foi uma decisão, a gente aqui na redação ontem, até após o programa, havia uma parte achava que o Andrés não seria expulso e outra achava que o Andrés seria expulso. Eu achei bastante surpreendente essa decisão, Garrafa. É uma decisão política interna do clube. Elástica, né? Agora a gente fica aguardando a decisão da justiça, né? Porque o caso está na justiça. Vamos ver, é um problema político e a gente vai aguardar o que a justiça vai definir também. Outros ex-presidentes, como o Duílio, também foi
tá sendo investigado, enfim, vamos seguir. Tá na pauta, né? Tá na pauta. Do Ilho, Augusto Melo também É isso, para do expulsão. Ilho e Augusto Melo, perfeito. É como você falou, Michele, é uma coisa política, né? O Andrés, ele revolucionou Fez o Corinthians. estádio. A partir de 2008, o time estava na Série B, ele pegou o Corinthians de lá para cá, os principais títulos do clube Foram com ele, foram né? com o Andrés, que colocou aquela chapa Renovação e Transparência, Aham. que em termos de títulos deu muito certo. E ele que bancou o Tite naquela época. Exatamente, quer dizer, ele tem muitos méritos como presidente, né, Rafa? Os títulos ficam Ine- para a é história, inevitável. né? Agora, o aspecto político, os erros que foram cometidos, esses erros estão sendo apurados, né? Internamente no Corinthians entendeu que o melhor seria a condenação, porque a defesa não foi suficiente para explicar o que realmente tinha acontecido, e agora na Justiça também vai se explicar, enfim. A expulsão não foi só por causa do cartão corporativo. É um somatório de coisas, né, Rafa? O cartão corporativo acho que é o de mesmo, porque o Andrés ele devolveu o dinheiro em seguida quando foi descoberto. Né? Mas isso não justifica, né, Milena? Enfim, a atitude, né? A atitude é que tem que ser correta e parece que não foi pelo que tudo está sendo demonstrado aí. Vamos aguardar a definição na Justiça Comum, Michele. Vamos falar de bola? Falar de Yuri Alberto? É isso aí o tema, porque o torcedor tá com medo da saída do jogador do clube, Marina. Você tem mais informações sobre essa questão? Temos sim, Michele. Vocês se lembram, né? Mês passado, Yuri Alberto, depois de uma vitória, ele falou sobre querer respirar novos ares e desde então o torcedor está com aquela pulga atrás da orelha, vai sair, não vai sair no meio do ano, agora na janela de transferências. E o Marcelo Paes, executivo de futebol do clube, assim como a gente já vem trazendo aqui no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda também, falou sobre o assunto. Resumindo, tem que ter proposta. Vamos ouvir o Marcelo Paes. Para a gente é indiferente. A relação contratual é com o atleta, ele tem um contrato muito firme, longo, né, tudo ok. E o que vai mudar qualquer situação nessa relação é uma proposta para o Corinthians. Tá, então, só para esclarecer para vocês, essa situação do é indiferente é que o Yuri Alberto trocou de empresário nesse meio tempo que ele deu essa declaração e agora também, né? Então ele fala é indiferente, o nosso contrato é com o Yuri Alberto, o contrato inclusive que foi renovado no ano passado, que era até 2027, vai até julho de 2030, e lembrando que o Yuri Alberto, por ser um grande ativo aí do Corinthians, tem uma multa rescisória de 500 milhões de reais para o mercado interno e de mais de 640 milhões de reais para o mercado externo, internacional. A gente lembra que o Yuri Alberto também tirou passaporte italiano, cidadania italiana, melhor dizendo, então ele está sim na mira de outros clubes, mas não chegou proposta alguma ao Corinthians. O próprio Yuri Alberto também falou sobre isso, e aí então o nosso querido Marcelo Paes falando a mesma coisa. Se chegar uma proposta, vai ser avaliada internamente, tem que ser uma proposta boa para o Corinthians aceitar. Aí eu pergunto pro Miller, boleiro, né? Boleirão, assim, tetracampeão, conhece muito o mundo da bola, esse bastidor. Essa declaração do Yuri Alberto dizendo que já está no Corinthians desde 2022, você acha que pegou mal, dizendo que ele quer sair do clube, que ele busca novos ares, que ele gostaria de ser vendido? Você acha que isso pesa dentro de campo, isso pesa em relação à torcida? E isso influencia também a direção do clube a buscar vendê-lo como atleta? Olha, Michele, nós já falamos isso no Mesa Redonda, né? Várias vezes eu e Garrafa e Alex Miller também, Paulo Sérgio, comentamos sobre isso. O Roberto falou uma coisa certa no momento errado. Né? Não tem jeito de você falar isso no meio do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na Libertadores, Copa do Brasil. E como disse o Zé Roberto, vou pegar a fala dele, que ele foi muito bem também quando ele veio no Mesa. O torcedor é passional. É aquele dilema, né? Ódio e amor. Quando ele fala isso, uma declaração certa, no momento errado... Porque o Corinthians estava até na zona de rebaixamento naquele momento. Ele se precipitou. Quer dizer, quando ele erra um gol, não faz gol, o Corinthians perde, o torcedor vai em cima dele. Ele não precisava dessa cobrança a mais. Fica quieto. Chegou uma proposta firme, chama o clube, conversa, entra no acordo e sai pela porta da frente. Eu acho que ele foi equivocado, foi muito mal nas suas declarações, e o diretor está certo. Olha, ele tem contrato em vigência, ele ganha muito bem por sinal. É claro, se vier uma proposta
boa Não é pro o Corinthians. Corinthians, Garrafa, que tem que sair atrás de vender o Yuri Alberto. Não, Aí, não. se for o caso, é o Mas empresário só as dele. propostas que tem que vir. As propostas eu tô chegarem. na linha do Miller, né? Todo mundo, todo profissional tem o direito de seguir a sua carreira onde melhor entenda. Mas conhecendo o futebol, o mundo do futebol, e o Miller conhece muito bem, né, o ideal seria ter tido essa conversa diretamente com a diretoria. Quando externou, trouxe uma responsabilidade para ele desnecessária. Inclusive, se falou muito mais da declaração do Yuri Alberto naquele dia Do que na partida. O gol, do que o gol que ele fez. Exatamente. Ele voltou, ele voltou a marcar com a camisa do Corinthians, né? Foi um gol importante para ele, um gol importante para o Corinthians e de repente, de uma forma até que ingênua, ele acabou soltando isso e esse assunto ficou muito maior do que o belo gol que ele fez. É um gol de craque, aí aquele toquinho por cima, mas o Yuri Alberto é um cara que se entrega demais no Corinthians, a pressão vai existir, ele já foi muito pressionado lá atrás quando não estava na boa fase, ele superou, não vai ser essa pressão, talvez por um gol perdido ou não, que vai atrapalhar o Yuri Alberto, que a carreira dele possa, até porque ele é merecedor, ser a melhor possível e quem sabe no Corinthians, até porque não tem nenhuma proposta no momento. Se tem alguém que sabe lidar com pressão, é o Yuri Alberto. Bom, e superação, né? Gente, vem pra cá, saiu a escalação do São Paulo. Contato direto com o Baségio no Morumbi para saber quais são os jogadores escolhidos pelo técnico Dorival Júnior para hoje à noite. É isso, Michele, a escalação do São Paulo tá definida e uma escalação bastante ofensiva do técnico Dorival Júnior, que não conta com dois jogadores importantes, Luciano e Sabino, ambos se lesionaram no fim de semana contra o Botafogo, só voltam após a disputa do Mundial. Por outro lado, o zagueiro Rafael Tolói está de volta, recuperado de incômodos na panturrilha, e ele volta num momento essencial, porque é justamente na zaga que o técnico Dorival Júnior tem muitos desfalques. O São Paulo vai a campo contra o Boston River daqui a pouco com Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, a dupla de zaga formada por Alan Franco e o jovem Osório, e na lateral esquerda, Wendel, dupla de volantes Pablo Maia e Danielzinho, e aí sim, o São Paulo com 4 atacantes, Arthur, André Silva, Ferreirinha e Jonathan Caleri. É com essa escalação que o São Paulo vai em busca de 3 pontos contra um adversário considerado frágil, porque até a última rodada da Sul-Americana não havia vencido, venceu o O'Higgins e inclusive ajudou o São Paulo a se manter na liderança do grupo após o tropeço contra o Milionários em pleno Morumbis. A torcida sabe que o time vem vivendo altos e baixos, o movimento aqui no Morumbis é ainda discreto, até por causa do horário, mas os são paulinos parecem bastante confiantes de que o São Paulo vai vencer, enfim, com o técnico Dorival Júnior, viu, amigos? Bom, uma vitória simples garante já o São Paulo diretamente nas oitavas, né, Garrafa? Garante, como disse o Baségio, mas o detalhe é o seguinte, né? São sempre nas pequenas pedras que a gente pode tropeçar. Tem que tomar cuidado. Não durma no barulho de que está classificado, que o jogo é fácil, vai pegar o lanterna do grupo. É seriedade, a gente conhece o Dorival, né, Miller? Sabe que, obviamente, ele vai pregar isso aos seus jogadores. E o São Paulo, se fizer a lição de casa, mesmo sem o Luciano, o São Paulo vai de boa, Miller. Não, acho que o Dorival, Michele, Rafa, está colocando hoje o que tem de melhor. Não tem um elenco recheado, né? Ele coloca o time principal, porque tem vários jogadores machucados. E para mim o São Paulo é favorito para ganhar o jogo, né? Se jogar normal, vence a partida. Você pode ver que o Dorival hoje coloca 4 atacantes, porque ele não tem outra opção. Sim. Não tem outro jogador para colocar. Pode ver, não tem o Luciano, ele está colocando o André Silva. Aí a escalação. Olha só, o André Silva e o Caleri lá na frente. Ferreirinha e Arthur aberto. Claro, eles não vão jogar aberto, só quando o São Paulo tiver a bola. Quando o São Paulo tiver sem a bola, Arthur e Ferreirinha, eles fecham o meio campo para fazer o tradicional 4-4-2, deixando o Caleri e o André Silva lá na frente. Então é o que ele tem de melhor. O Pablo Maia com ele lá atrás, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, o Dorival, sempre jogou. O Dorival gosta do Pablo Maia. O Pablo Maia perdeu muito com contusões, né? Mas a escalação é essa, Michele. Não tem o que fazer melhor. É isso aí. Tem que ganhar, vai. Essa equipe é fraca demais, gente. Qualquer resultado que não Boston venha a River. ser uma vitória hoje é vexame. É vexame. Exatamente. Bom, o Baségio está de novo na tela e vai explicar pra gente como que o São Paulo vai resolver o problema de falta de jogadores no sistema defensivo. Qual que é a solução, Baségio? Então, Michele, o que nós pudemos apurar? O São Paulo, nessa semana,
contou com o reforço de 2 jogadores da base, 2 zagueiros da base, nos seus treinamentos. Igão e Isaac, que integram a equipe sub-20, inclusive havia a possibilidade deles serem relacionados para o jogo de hoje, mas Rafael Tolói se recuperou a tempo e aí o técnico Dorival Júnior achou por bem preservar esses garotos, já que já conta também com o Osório, outro atleta recentemente promovido ao elenco profissional. Como o Arboleda segue treinando separado, segue afastado, está fora dos planos do São Paulo, Sabino machucado e recentemente Dória pediu a rescisão de contrato, São Paulo tem pouquíssimas opções para a zaga, mas não deverá se reforçar com a base até a pausa para a disputa do Mundial. A tendência é que o São Paulo vá sim ao mercado, vai se reforçar. O clube não conta com uma situação financeira confortável, não tem um grande orçamento para investir em reforços, por isso deve usar Arboleda como moeda de troca, caso não haja nenhuma opção, nenhuma oportunidade de mercado, nenhum atleta que esteja em fim de contrato ou livre no mercado, ou então caso não haja nenhum clube que tope emprestar algum zagueiro que interessa ao São Paulo na próxima janela de transferências, que abre no dia 20 de julho. Portanto, o Arboleda pode exercer um papel fundamental para os planos do São Paulo para o segundo semestre, viu, amigos? Então, vamos dividir aqui por partes. Primeiro, questão Arboleda. Você concorda que não tem que ser reintegrado mesmo? Que o São Paulo tem que se desfazer do atleta? Absolutamente. Desrespeitou o clube, desrespeitou a torcida. Não merecia nem estar treinando. Claro que por conta de problema judicial, de lei, etc., ele só está treinando porque ele está sob contrato. Ele tem um contrato com o São Paulo. Então, por isso que ele está treinando. Mas ele deve vazar. Na abertura da janela, como disse o Bacégio, o São Paulo não vai conseguir dinheiro com ele, mas é trocar. Que karma, hein? Não tem jeito de... Ele não é um jogador mercado que vai trazer dinheiro para o São Paulo. Ele é um jogador que tem mercado, porém os clubes não querem pagar, até porque o salário dele é muito alto no São Paulo. O Vitória fez uma proposta para pagar metade do salário dele, o São Paulo pagando metade. O São Paulo não quer pegar nada. Ou seja, o São Paulo ainda vai ter que ficar com isso, pagando salário? Não, São Paulo quer se livrar dele, né? São Paulo não quer. Agora, o detalhe é o seguinte... Quem vai querer? Pode ter quem se interesse? Pode ter quem se interesse. O Arboleda, para o futebol brasileiro, ele pode receber alguns problemas. O problema... é o pacote. É o pacote. É o pacote. O problema é ele. Né? É o pacote. Vai no pacote o comportamento dele. Tem pedrinha de sal na garganta, tá, de vez em quando tá lá, tirando aquela pedrinha de sal, vai pra lá, vai pra cá. Vai contratar um jogador problema, não tem jeito. Gosta de ficar num sereno. Ele vai contratar um jogador que gosta de problema. Ama problema. Gosta do sereno, né? Gosta do sereno. Você pega resfriado, viu, gente? Não, mas gostar do sereno não tem problema, porque a noite em São Paulo é boa. O problema é que... Você que o diga no passado, hein, Miller? O problema é que ele gosta de problema que não é a noite de São Paulo. Bom, a comemoração no jogo contra o Flamengo pode gerar punição ao atacante palmeirense Paulinho Silvestre. Qual risco o atleta está correndo? Tudo bem, Michele? Boa noite, pessoal. Paulinho, por gesto obsceno e provocativo, pode pegar de 2 a 6 jogos de suspensão, mas pode também ser absolvido. O departamento jurídico do Palmeiras, vou antecipar para vocês aqui parte da defesa, vai alegar, o que até parece ser verdade, que o Paulinho fez um gesto ali que é um simbolismo de uma torcida organizada no Palmeiras e que ele não teve a menor intenção de ofender os torcedores do Flamengo. O julgamento ainda não está marcado, mas vai acontecer nos próximos dias. A titia Leila, presidente do Palmeiras, aproveitou a oportunidade do sorteio dos grupos das oitavas de final da Copa do Brasil hoje lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, e respondeu, quando questionada a esse respeito na zona mista, com ironia. Vamos acompanhar. Independentemente de resultado de jogo, o desejo da presidente. O Abel Ferreira fica comigo até dezembro de 2027. Abel e Anderson Barros. Muito bem, titia Leila Pereira volta já já no Gazeta Esportiva com mais um trechinho dessa entrevista de hoje. E aí, a pergunta que eu faço para o Osmar Garrafa é se a tia Leila está certa de bancar o Abel Ferreira até dezembro de 2027. Ele tem o contrato dele até essa época, mas vamos dizer que os resultados não venham, que a cobrança da torcida fique exacerbada, né, que o Palmeiras não consiga agora o resultado na Libertadores. E aí, Garrafa? Ô Michele, volta e meia, treinador é demitido no futebol brasileiro
E a gente manda o pau nas diretorias, né? Ah, não deixa sequência de trabalho e tal. Seria uma incoerência, pelo menos da minha parte agora, entender que a presidente Leila está de forma equivocada, né? Ela está absolutamente coberta de razão, ela tem a sua convicção, ela tem a confiança no treinador, que é verdade que nos últimos anos o Palmeiras tem chegado muito perto dos títulos, mas pouco tem conquistado, né? Pela estrutura que tem, pelo investimento que tem, mas o futebol é assim, nem sempre dá para vencer a todo momento, né? Então a presidente Leila está coberta de razão, o Abel tem tranquilidade para seguir o seu trabalho e acho que é por aí mesmo. Agora, tem que aguentar pressão, né? A pressão vai sempre acontecer em cima do treinador, isso é normal, né, Miller? Não tem jeito de ser diferente, Rafa e Michele. Essa semana o treinador da Chapecoense foi demitido, que é um processo natural aqui no Brasil. Acho que já é o 10º. Vai moendo o Já é o técnico. 10º treinador da Série A que é demitido. É. Mas a presidente do Palmeiras, ela está absolutamente certa, né? Eu quase não elogio ela, mas hoje eu vou elogiar, porque ela realmente foi muito bem nas suas declarações de preservar e dar continuidade ao trabalho do Abel e do Anderson Barros. Acho que ela está 100% certa. Não é o caminho de demitir o Abel, até porque não tem nem motivo para demitir o Abel. E se não for, não E- se e outra- classificar? E se perder? Não, do Michele, Júnior tem Barranquilla? 2 anos que o Palmeiras não ganha um título expressivo, ganhou o Paulista esse ano. Então, mas e se for desclassificado quinta-feira Não, já da não acontece Libertadores? nada, Michele, não acontece olha, nada. o adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na Libertadores é o Flamengo. Então, Flamengo e Palmeiras, eles vão estar aí 5 anos consecutivos daqui para frente ainda, brigando por todos os títulos que disputarem. Então não é o caso. Acho que a presidente está absolutamente certa de preservar, colocar um escudo, proteger a comissão técnica do Abel e o seu diretor. Uma gestão séria não pode ser pautada aqui por rede social. Exatamente. Não pode ser pautada Ela por não rede se social. deixa levar por isso. O torcedor, ele tá na emoção e tem o direito de vaiar, tem o direito de protestar, mas a presidente do Palmeiras tem a responsabilidade de não se pautar por rede social. A gente culpa o Abel. Olha, ele fez várias contratações erradas, né? Porém, tem muitas conquistas. Né? Tá, já tem mais uma declaração da presidente do Palmeiras, presidente Leila Pereira? Vamos ver? Não achei falta de respeito, eu achei as pessoas estão muito sensíveis, tá? E não é assim, o futebol é entretenimento, isso acontece no Nubank Park, né? E nosso estádio, eu acho que é muita sensibilidade. Eu estou achando que agora para comemorar um gol você vai ter que precisar pedir desculpa. Óbvio, se for uma falta de respeito explícita, tem que ser punido, mas não foi o caso do Paulinho, em hipótese alguma. Peraí, o Paulinho, ela está defendendo o Paulinho, disse que está achando que vão ter que até pedir licença para comemorar o gol. Vocês acham que o Paulinho faltou com respeito na comemoração dele lá no Maracanã? O indiciamento, até onde eu sei, está sendo nem tanto pelo tal do psil. Não, por é pelo gesto outro obsceno, gesto. Isso. né? Então, ontem eu disse aqui, domingo no mês, eu não vi nada demais. O próprio Loeb disse, não, mas está na regra, tal. São outros tempos. Eu acho que eu cansei de ver Romário, na sua época, Miller, outros jogadores. Lembra o comemorar Viola desse fazendo tipo, pouco né? que ele Eu acho legal. Lembra? Aí eu concordaria com a presidente. Agora, no gesto obsceno, como tá, quem foi punido? André, agora o jogador do Remo também, não pode ser diferente com o Paulinho. O critério tem que ser o mesmo, né? Sim, porém, não foi comprovado que o Paulinho fez algum gesto obsceno. Não, tem a imagem, imagem? tem uma imagem dele fazendo. A alegação é que um gesto de torcida não seria com esse dedo, seria com o dedo do meio. Com qual? Deixa né? eu ver. É o Não, dedo tô do brincando, meio. não faça não, né? É Não o vai dedo do fazer, meio, né? senão Então o você vai Paulinho ser fez assim indiciado. perante a torcida do Flamengo. Então é considerado um gesto obsceno. Aí não tem como fugir. Se sobrou pro André, sobrou pro jogador do Remo, sobrou pro Alan, Se você quiser, vai sobrar pra não você. seria o Paulinho, né? Não pra seria o Paulinho absolvido. É aquilo que a gente sempre fala, que como disse, parafraseando o que a presidente do Palmeiras falou, é o seguinte: o futebol está muito chato. Ah, mas fazer gesto com o dedo do meio já é demais. Acho que não precisa fazer gesto com o dedo do meio, gente. Faz joinha. Eu não vi essa Eu cena. vi a imagem. Tem a imagem. Com o tem a dedo do meio. Tem a imagem, com o dedo do meio. Então, dedo Mas do meio. a alegação é de que é a Porque dedo do comemoração meio com é a torcida. palavrão. Né? Se você faz o dedo do meio na escola, você não vai tomar uma Mas advertência. ele está diante da torcida do Palmeiras? Torcida do Flamengo. Bom, Thiago Salazar chamando direto da Vila Belmiro para explicar o que está acontecendo com o importante titular do Santos. Boa noite, conta tudo que você apurou sobre o goleiro Brazão.
Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Olha só, hoje aqui na Vila Belmiro a gente vai ter Santos e Deportivo Cuenca, jogo decisivo, última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas já já a gente fala da partida, porque agora, como você bem disse, é hora de falar de Gabriel Brazão. Antes de mais nada, importante lembrar, o Gabriel Brazão chegou ao Santos no início de 2024, tem contrato até dezembro de 2028. O Santos tem 60% dos direitos econômicos dele e ele está com 25 anos de idade. Esse é o resumo da relação entre o Peixe e o goleiro santista. Tudo isso por quê? Porque a comissão técnica e a diretoria do Santos chegaram à conclusão de que o Gabriel Brazão não vive grande fase, não inspira confiança e ele está liberado para procurar um novo clube. Muito provavelmente nessa próxima janela de transferências ele deve ser negociado. O empresário de Gabriel Brazão, inclusive, já foi comunicado de que ele pode procurar um novo clube para o jogador do Peixe. Brazão, inclusive, nem faria os 2 últimos jogos do Santos antes da Copa do Mundo, mas isso pegou muito mal, a repercussão interna foi muito mal. O Santos voltou atrás e a gente tem uma tendência do Gabriel Brazão jogar, tanto hoje quanto o próximo jogo do Santos, a despedida provável dele antes da Copa do Mundo. Tudo isso porque, segundo a comissão técnica e com a concordância da diretoria, Gabriel Brazão não inspira confiança, Michele. Puxa vida, e ele é jovem, né? Ele tem 25 anos, é um goleirão alto, 1,92 m. Vocês acham que realmente ele não merecia mais um tempo, mais uma chance, já tem que ter esse tipo de atitude? Sinceramente, eu não entendo o que está acontecendo sobre o Brazão lá no Santos. Primeiro, o Flamengo, não faz muito tempo, tentou a contratação ano passado e o Santos não liberou. Então. O Santos não liberou. Então quer dizer que agora o Brazão não serve mais? Se o Brazão está em boa fase, qual que é o trâmite normal? Banco de reservas. Ele é jovem. Agora, colocar o jogador à disposição, para mim, azedou o leite e até agora não vazou. Azedou o leite em algum momento ali para colocar o jogador à disposição. Você está até desvalorizando o seu ativo, Miller. Também acho. Hein, Miller? Olha, Michele. Aí a risadinha do jogador, ele sabe o que está acontecendo. Não, é saudade do Milton Teixeira pai. Aquele lá, ele era o cara, viu? Porque isso é culpa do presidente atual do Santos. O Brazão, ele não ia jogar hoje. Tava nem convocado foi. De repente, a cigana baixou e o Marcelo Teixeira disse assim: Cuca, tem que jogar para valorizar, senão vai desvalorizar. Pô, já tá desvalorizando o jogador, não convocando. O próprio jogo. Ativo, exatamente. Né? Agora, resolveram de última hora convocar o Brazão para jogar hoje. Eu não faria isso com o jogador. Para valorizar o jogador, tem que fazer o quê? Tem que jogar. Eu não acho que a culpa do Santos é só do Brazão. A culpa do Santos é que o time é fraco. Tem valores individuais. Tem defesa para ajudar o goleiro? Tem defesa. Quando a bola chega direto no goleiro, uma hora ela vai entrar. Pois é. Então, Michele, a diretoria do Santos, nossa, olha, parabéns pela incompetência e desorganização, porque desvalorizando um bom jogador, jovem jogador, como disse o Garrafa. Ano passado o Flamengo fez uma proposta para o Brazão e o Santos não quis vender. Agora, sequer convocou o jogador para o jogo de hoje e de última hora, não, tem que convocar, vai jogar, Cuca. Quer dizer que se o Brazão errar hoje, não é culpa do Cuca. Nossa Senhora. É culpa da diretoria. Bom, tem mais Corinthians por aqui e agora com atualizações sobre a novela. Chegou o investidor, não chegou? Memphis Depay. Marina, volta pra cá, porque o torcedor tá querendo saber das últimas informações sobre essa possível renovação dele com o Coringão. Pois é, Michele, mais uma página nessa história. Hoje o Marcelo Paes, além de ter falado do Yuri Alberto, como a gente acompanhou, também falou sobre Memphis Depay. Importante só dar esse contexto, foi depois do sorteio da Copa do Brasil das oitavas de final, né? E ali ele foi questionado sobre Memphis Depay, falou que está caminhando muito bem ali as conversas entre ele, o staff do jogador e também o próprio jogador que quer ficar no Corinthians. Vamos ouvir então Marcelo Paes falando mais um pouquinho sobre essa permanência ou não do Memphis no timão. Ele quer ficar no Corinthians, ele entendeu que precisa reduzir, mudar o modelo de contrato, né? Ter vencimentos menores.
isso está caminhando, está em pleno curso e não tenho data para dizer até a Copa do Mundo, é depois da Copa do Mundo, né? Então não vou estabelecer isso, mas existe o desejo das duas partes que isso possa ser concretizado. Ó, o que a gente pode também falar para vocês aqui que o Marcelo Paes garantiu o contrato do Memphis vai até o dia 31 de julho. Ou seja, caso seja ou não convocado para a Copa do Mundo, ele ainda tem jogos para disputar no retorno do Mundial, mas 3 jogos, vamos dizer assim. E aí as conversas, ele também não falou se vão acontecer agora, apesar de já ter aquele papo ali rolando entre as partes, se durante a Copa do Mundo ou se só realmente quando chegar ali no final do contrato 31 de julho. Memphis Depay, gente, é que pode ou não ser convocado pela Holanda para disputar essa Copa do Mundo. Uma coisa importante também da gente falar por aqui é que o Marcelo Paes disse que até 20 de julho, que é o dia que abre ali a janela de transferências do meio do ano, ele acredita que o Corinthians já não vai mais estar sob punição da FIFA, sobre transfer ban. Acredita que até essa data o Corinthians já vai ter pago a parcela pelo José Martínez e tudo já vai estar tranquilizado e o Corinthians vai poder, se for o caso, contratar jogadores e inscrevê-los nos campeonatos daqui, Michele. Tá certo, então vamos lá. Vocês querem saber a real? Acho que a real é que essa novela Memphis Depay vai até o último segundo, sabe assim? Os últimos minutos ali de jogo. E eu tava perguntando aqui, quando que vai ser essa convocação da seleção holandesa? E vai ser amanhã, gente. Amanhã nós vamos saber se o Memphis vai ou não. E aí, Garrafa? Não, o Memphis vai ser convocado, sim, tudo indica que será convocado, mas o torcedor corintiano está apreensivo no sentido de se ele renova ou não. A tendência, pelo que disse já o Salazar lá no domingo, trazendo as informações com o presidente Osmar Stabile e o Marcelo Paes. E hoje o Marcelo Paes já declarando, confirmando, né, aquilo que nós noticiamos aqui no último domingo, de que a negociação está bem encaminhada e tem a boa vontade do atleta, o Memphis entender o cenário. O que deve estar pensando o Memphis? Aqui eu posso escolher um joguinho aqui, deixa eu garantir ali. aqui. Eu não vou para a primeira prateleira da Europa, ganho e vivo muito bem por aqui. O clima é bom. Então vai ficar por aqui. A tendência é essa, né? Desde que haja um parceiro. E surgindo um parceiro, Miller, eu acho que tecnicamente para o Diniz é fundamental você ter o Memphis nesse time. Essa renovação, a vontade do Memphis. Desculpa, ó o Diniz ali, ó. Olha o que Diniz relacionamento legal, o Diniz está gente. tentando trazer o cara para ele. Não, nós sabemos que tecnicamente ele é um bom jogador e para o futebol brasileiro ele sobra, né? O Memphis renovando com o Corinthians, para a parte técnica, para o Diniz, é excelente, Michele. Sem dúvida nenhuma, a gente não discute isso. Como o Garrafa disse, na Europa ele não vai mais jogar em times de primeira prateleira. Ele vai jogar em time de Série B, C, terceiro escalão. Aqui no Brasil, Corinthians, está ambientado com São Paulo, a torcida ama ele. Quer dizer, todo esse somatório faz com que ele tenha vontade de ser flexível para renovar o contrato. E ele criou uma afinidade Exatamente. muito grande, né, com a torcida. Ele é um cara que tem uma empatia legal. Ele tem um estilão Corinthians, né? Olha, o assunto da conversa de agora com o Alexandre Silvestre é sobre Abel Ferreira. Saiu a punição para o treinador? Mais uma punição para o Abel Ferreira, só que agora não é suspensão em jogo, é grana, R$75 mil, 15 mil dólares, punição aplicada pela Comebol, pelo gesto obsceno do Abel para cima do Flaco Lopes na vitória do Palmeiras 2-0 diante do Sporting Cristal no Peru, fase de grupos da Libertadores. O Flaco Lopes abriu o placar, fez um joinha para o Abel na comemoração. Olhou para o banco e deu um joinha para o Abel. O Abel, bravo, devolveu um dedo do meio para o Flaco Lopes, faz parte da relação deles. O Abel explicou depois da partida, os dois inclusive se abraçaram ao término do jogo. E na coletiva o Abel disse que ele cobra muito o Flaco, é coisa deles, é da relação deles. O Flaco às vezes precisa de uma chamada tal, e foi o modo de acordar o Flaco Lopes, que fez o gol, foi comemorar com o Abel, tomou um dedo do meio e o Palmeiras fica R$75 mil mais pobre, porque é o Palmeiras que vai pagar essa multa quando a Comebol destinar alguma verba para o Palmeiras, a próxima verba da Comebol para o Palmeiras avançando de fase, direito de transmissão, esse tipo de coisa aí, menos R$75 mil. Quem devia pagar é o Abel, né? Porque essa foi uma atitude que ele fez. Aliás, o dedo do meio, o Palmeiras tem que fazer um curso, gente. Não pode, né? Isso é dinheiro de caixinha para eles. Essa multa aí não representa absolutamente nada, né? Eu sei. Agora, mas, o pessoal do Palmeiras precisa passar, o pessoal do vôlei
O pessoal do vôlei, né? Principalmente os levantadores, eles jogam umas proteções aqui no dedo e passam esparadrapo. Ah, boa, garrafa. Que aí você não consegue separar os dedos porque o vôlei exige isso, né? Então, fica a sugestão. Os caras não colocam aquela botinha no tornozelo, faz uma botinha no dedo do pessoal do Palmeiras, aí normal, cobra o lateral, tal. Se for fazer gesto obsceno, faz assim, é como se fosse um pare. Usa tá tudo certo. aquele negócio de tendinite na Não, mão, só que aí você não mexe essa a mão, talinha aqui fica beleza. Fica com a tala, já que tá tão difícil Vou segurar falar os pra você, dedos o no futebol lugar. mudou demais, hein? Bom, e a CBF, hein? Sorteou hoje os confrontos das oitavas de Maria. final da Copa do Brasil. Os jogos abaixo são os de ida com o mando invertido na volta. Bora ver? Olha só. A gente podia fazer quem passa, né? Ó, o Vasco abre a série como mandante contra o Fluminense. Quem passa? Clássico. Pra Fluminense. mim passa Fluminense. Tem também Internacional e Corinthians com o Timão decidindo em casa. Daqui a pouco a gente fala quem passa, tá? Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo com o Peixe decidindo fora, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras contra Fortaleza com o Verdão abrindo a disputa no Nubank Park. Vamos lá, fazer quem passa? Só uma observação, Palmeiras é bom de sorteio, hein? Tinham 2 times de Série B, com todo respeito, né? Fortaleza e tinham 2 times de Série B. Tinha. Palmeiras pegou um deles. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, quem passa? É Vasco ou Fluminense? Fluminense, né? Aí, depois, quem passa? Corinthians. Inter ou Corinthians? Corinthians. Também acho que é o Corinthians. Próximo. Palpites, né, claro? Palpites, né, gente? É só palpite. Mirassol ou Grêmio? Grêmio. Mirassol. O Mirassol tá Pra em mim, melhor passa o fase. Mirassol. Mas eu vou apostar no Grêmio porque me traz lembranças boas. Aí temos... Atlético Paranaense e Vitória. Atlético Paranaense tem o artilheiro do campeonato. Passa o Furacão. Pra mim também passa o Atlético Paranaense. Então eu vou no Vitória. Viva a Bahia. E aí? Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também. Assim, tinham equipes torcendo para enfrentar o Atlético ou o Juventude. Os dois se cruzaram. Passa o Galo. E Santos e Remo. Passa o Remo. Passa o Santos. Pra mim passa o Remo porque disputa em casa, né? Mangueirão não vai ser fácil não, do jeito que o Santos está, sem Neymar. Sem Neymar, O Santos vai o duro estar é focado sem no Neymar. Campeonato Brasileiro. Mas o Rony vai fazer o gol. Vamos torcer para que eu erre, né? E tem mais um? Tem, né? Chapecoense e Cruzeiro, não é? Não, é Cruzeiro. Aí é Cruzeiro. Cruzeiro, ok? E tem mais um. Palmeiras e Fortaleza da Verdão? Palmeiras. Palmeiras nas quartas de final. Qual o confronto mais equilibrado desses todos que nós vimos aí das oitavas? Porque é clássico, né? Vasco e Fluminense. É um clássico. Você acha que é o Vasco e o Fluminense? Não, a disparidade é grande porque o Fluminense é mais time que o Vasco. Corinthians e Inter também não Sim, é um equilíbrio. É meio carne de pescoço aí, né? Acho que Vasco e Fluminense pela tradição do clássico. Sim. Né? Mas Agora, é tudo ida e volta. Sim, mas é o mata-mata. Mas agora Inter e Corinthians é jogo duro. Inter e Corinthians, o Corinthians fizer um joguinho bom, como ele decide na Neoquímica Arena, e o Diniz está com bom desempenho em casa, É não perder fora. arruma um bom resultado lá. Mais e decide em equilibrado, vamos que é Corinthians e Inter? Ou você acha que é Vasco e Fluminense? casa. Acho que é Vasco e Fluminense. Vasco também e são Fluminense? líderes. Pela tradição do clássico. Tá, e o que é mais tranquilinho? Quem que pegou a Para mim, Chapecoense aí? Atlético, Cruzeiro e Cruzeiro e Chapecoense. e Cruzeiro e Atlético e É o Cruzeiro? Juventude. Você acha que é o Atlético? Não, Juventude? é mais Cruzeiro e Eu Chapecoense. também acho que Cruzeiro é o e Chape. Cruzeiro. Passa o Cruzeiro O Galo, fácil, se não se né? cuidar com o Juventude, roda, hein? Você viu que o Galo Vai jogou de contra... fora. Você viu que o Galo jogou contra o Corinthians no final de semana? Pô, pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa pra Marina. Marina, conta pra gente essa história do Internacional contestar o título do Brasileirão de 2005 do Corinthians. Que isso? Pois é, Michele, o Inter e Corinthians vão fazer esses 2 jogos de oitavas de final, como vocês estavam falando aí da Copa do Brasil, e hoje o Internacional protocolou um pedido junto à CBF, entregou ali em mãos ao presidente Samir Chaudi, um pedido de reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 2005. Vocês devem se lembrar que naquele ano aconteceu todo aquele imbróglio, a máfia do apito, isso foi entregue, essa documentação foi entregue à CBF ali, segundo o Internacional aqui em nota, reunindo fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados àquela temporada, ao campeonato daquela temporada. Importante mencionar que o Internacional não está pedindo para que o título seja retirado do Corinthians, mas que sim, seja reconhecido também como campeão devido
devidas às circunstâncias naquela ocasião. Esse pedido, então, foi protocolado, vai ser ali analisado pelos órgãos competentes, mas isso aconteceu hoje, justamente aí nesse sorteio da Copa do Brasil, quando, inclusive, as duas equipes vão se enfrentar novamente, e a gente bem se lembra que são equipes com uma rivalidade aí, que tem muita coisa nos últimos anos, que remete aí a esse 2005, né, Michele? Nossa, você sabe aquele do Tinga, né? Eu tava falando pra eles aqui. Gente, eu acho até que prescreveu já. Que estranho, agora, depois Mais de 30 anos. Não, 2005, 21 anos, 21 né? anos, perdão. Eu sei fazer conta ainda, bem legal. Não, 21 anos, o que é isso? O que aconteceu? O Inter não ganha um título nacional faz quanto tempo? Então vai contestar Há o de muito 2005. tempo, né? Há muito tempo. Isso. Vai enfrentar o Corinthians, quer colocar água na fervura. Tá Quer bom. colocar água na fervura. E aí o torcedor corintiano, né, com os que eu conversei hoje durante o dia, falei, e aí, você viu o Inter? Os caras falaram, pede para colocar no DVD. Né, porque o Inter tem a questão do DVD, que ele encaminhou lá naquela Isso. final. Então é para acrescentar no DVD, se ainda não tiver lá, acrescenta no DVD. E aí vai, e DVD já está até meio fora de moda, né? Mas enfim, acho que pode agora colocar carrega lá. na nuvem. Ele contesta por conta da máfia do apito, né? Que realmente aconteceu. Aí ele contesta o título por conta disso. Né? Ele reclama, como diz o espanhol, reclama o título por conta disso. Há 21 anos depois, Miller? Eu acho errado, porém. Eu acho que Ah, o podiam... esporte até então, há pouco tempo, estava contestando o título. O Internacional, Da Copa- vou falar que é opinião. a verdade, o Internacional tem que começar a olhar para os problemas que ele tem nesse momento. Né? Você querer jogar para a galera, vamos fazer pressão no Corinthians, quer lembrar do que aconteceu. Olha os problemas que estão acontecendo agora. E se prepara para enfrentar o Corinthians, vamos ver o que vai dar. A gente vai falar de Mundial, vamos contestar o gol de mão do Maradona agora, chamar o VAR? Vamos voltar no tempo? Vamos voltar para 1958, ano em que o mundo coroou Pelé como rei. O rádio. O Brasil é penta em busca do Hexa, mas a primeira conquista de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira aconteceu em 58 na Suécia. Para nós aqui no Brasil, transmissão via ondas do rádio. Vamos ao relato de um dos locutores da época, o saudoso Edson Leite. Dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, O rei do futebol desabrochava para o mundo de 17 para 18 anos, rotulando, carimbando, finalmente, Brasil, o país do futebol. Machucado, Pelé estreou no terceiro jogo diante da União Soviética. Na semi, dos 5 sobre a França, o futuro rei do futebol fez só 3. O tal do hat-trick se fala hoje em dia. Na grande decisão contra os donos da casa, 5-2 para o Brasil diante da Suécia, do Nascimento, Pelé. Salve o rei! Faltam 16 dias para a Copa do Mundo e o primeiro adversário do Brasil convocou hoje os seus atletas. Sem muitas novidades, a seleção de Marrocos selecionou 26 jogadores. Os destaques da lista são Hakimi, craque do PSG, e Brahim Dias, meia do Real Madrid. Junto com o Brasil, a seleção africana é favorita para avançar de fase. Pessoal, a Gazeta Esportiva de hoje ainda vai trazer como o Corinthians está se preparando para o duelo de amanhã da Libertadores e também a escalação do Santos para o jogo dessa noite. E o Palmeiras está com tudo prontinho para fechar a fase de grupos da Libertadores. Já. Novo contato com o Salazar na Vila Belmiro. Voltando para a conversa, Salazar, com a provável escalação do Peixe. A provável escalação do Peixe que deve ter o Gabriel Brazão no gol. Assim como bem disse o Miller aí, o Gabriel Brazão tinha sido afastado dessas últimas partidas e foi chamado às pressas justamente porque o Santos entendeu que estaria desvalorizando um jogador que o próprio clube pretende vender, pretende colocar no mercado. Por isso, o Santos deve sim começar com Gabriel Brazão no gol, a linha de defesa com Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Meio campo com Willian Arão, Gustavinho e Roleiser, Gabriel Bom Tempo,
Gabigol, titular novamente, e Barreal para completar esse time de Cuca, que não vence há 3 partidas, ao contrário do Deportivo Cuenca, que está invicto a 7 jogos. O Cuenca é o segundo colocado do grupo D da Copa Sul-Americana. O Santos é o lanterninha com 4 pontos, mas ainda com chance de classificação. São Lourenço líder com 7 pontos, ainda tem um Recoleta. E atenção, a bola vai rolar aqui na Vila Belmiro às 9h30 da noite para Santos e Deportivo Cuenca, mas São Lourenço e Recoleta vão se enfrentar também nessa terça-feira, no mesmo horário. Então a gente vai ter nessa noite ainda a definição de quem avança a próxima fase. Para o Santos está difícil, precisa vencer, fazer uma diferença boa de gols e ainda ficar de olho nos seus adversários que vão jogar lá na Argentina. Michele. E aí, vai vencer o Santos ou não vai vencer? Vai ficar numa crise ainda maior? Porque olha que desorganização que tá o peixe, hein, gente? Vamos combinar. Mas o pior é que não basta apenas vencer, ainda tem que secar os adversários, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil porque a questão, a classificação do Santos não vai passar pelo jogo de hoje. Não. Passa na campanha. E o Santos, para falar bem a verdade, o próprio Cuca falou, a gente não tem elenco para disputar 3 competições, mas acho que não tem nem elenco para disputar 2 competições. Não. É focar no Brasileirão, né? Focar no Brasileirão para não pagar o mico de novamente ser rebaixado. Dificilmente o Santos se classificará para a próxima fase da Sul-Americana. E amanhã, Miller, o Neymar se apresenta à seleção brasileira. Amanhã nós vamos saber a real situação da panturrilha do Neymar, não é? A gente vai ter toda a cobertura aqui. A gente vai conhecer a real situação do Neymar quando ele começar a treinar. Quando ele começar a treinar, né? Ou se ele não treinar. Ou se ele não se apresentar. Né? Jogadores no campo. Aí tá lá o repórter. Não, o Neymar ficou controle de carga. Ficou no departamento integral controle de carga. Aí começa. Aí o assunto seleção brasileira, isso é natural, vai acontecer, né, Miriam? Vai virar o Neymar. Ele vai fazer exame amanhã. É o Neymar. Vai se apresentar, vai fazer os exames. Vamos ver se ele vai com uma delegação própria. Ou se ele vai estar enquadrado ali sem... Não, ele vai sozinho. Né? Sabe assim? Que chega com galera filmando, aquele esquadrão Neymar. Não, até o portão da granja, né? O portão pra dentro aí não. Ancelotti não vai deixar. Não, mudou tudo com o Ancelotti. Bom, vamos ver. Amanhã, cobertura completa de Neymar se apresentando à seleção brasileira aqui no Gazeta Esportiva. Combinado? Te espero, hein? 6 da tarde, chegando com o pé na porta. Alexandre Silvestre está de volta e vai contar como que o técnico Abel Ferreira está preparando o Palmeiras para o duelo decisivo da Libertadores. É quinta-feira contra o Júnior Barranquilla no Nubank Park, 19 horas, vale classificação para o Palmeiras que ainda não está garantido. Bruno Fux e Sosa em fase de transição física são dúvidas para esse jogo. Paulinho hoje treinou full time, integralmente, participou de toda a atividade com os demais companheiros aqui na academia de futebol. Isso quer dizer que ele possa ser titular? Acredito que não, misto de informação com sensibilidade. O Paulinho, por exemplo, está voltando aos poucos e contra o Flamengo entrou na parte final lá no Maracanã. 9 minutinhos só para o Paulinho, mesmo assim ele conseguiu fazer o 3º gol da vitória do Palmeiras. Contas para o Palmeiras avançar. Empatezinho basta para o Palmeiras garantir o 2º lugar do grupo e estar nas oitavas de final da Libertadores da América. Para ser o primeiro do grupo, precisa vencer o jogo de quinta-feira e torcer para o Cerro Porteño, que é o líder do grupo, perder para o Sporting Cristal. O jogo será no Paraguai. E para o Palmeiras ser eliminado, aí o Palmeiras tem que perder o jogo dele aqui na quinta-feira em casa e o Sporting Cristal ganhar do Cerro Porteño. É por aí, Michele. Tá certo. Bom, vamos falar rapidinho então do jogo do Palmeiras. Uma pedreira aí. O adversário é difícil, na opinião de vocês? O adversário é difícil, né, Rafa? O Palmeiras perdeu a última partida, né? Então serve de exemplo. Eu acho que o Palmeiras não perde, o Palmeiras vence esse jogo, até porque ele precisa da vitória para poder consolidar sua classificação e pensar na primeira colocação, né, Rafa? Não tem outro resultado a não ser vitória e classificação. Porque o Palmeiras já deixou a desejar nessa primeira fase da Libertadores. A gente disse ontem, né? O Palmeiras, obviamente, era para ser o primeiro desse grupo. Sim. E se classificar em segundo, só para aqueles que gostam da rivalidade, se ficar em segundo, vai para o sorteio e de repente pode cair um Palmeiras e Corinthians. Seria um grande barato já nas oitavas, né? Sim, exatamente. Mas o Palmeiras amanhã deve vencer, deve conquistar a sua classificação e a gente aguarda aí para ver se é primeiro ou segundo. A liderança da chave, Michele, significa vantagem de você decidir em casa, somente. Agora, lembrando que ano passado o Flamengo quase não se classificou na primeira fase e foi campeão da Libertadores. É o seguinte, eu fiquei sabendo de um babado fortíssimo envolvendo o senhor. Eu?
E eu vou contar pra vocês daqui a pouco, porque olha, eu posso perder o amigo, mas eu não vou perder essa fofoca. E essa é boa, hein? É coisa boa, mas é o seguinte, a gente teve uma segunda-feira decisiva pro basquete, vamos conferir já já eu conto pra vocês esse bastidor. Após 27 anos, o New York Knicks está de volta às finais da NBA, a principal liga de basquete do mundo. A equipe nova-iorquina derrotou Cleveland Cavaliers por 130-93 e completou a varrida na decisão da Conferência Leste, vencendo a série melhor de 7 por 4-0. O grande destaque da partida foi o pivô Karl Anthony Towns, com 19 pontos e 14 rebotes. O New York Knicks agora espera o vencedor da série entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, atualmente empatado em 2-2, para conhecer seu adversário na grande final da NBA. Bom, agora, fala o bastidor agora? Então Já. é o seguinte, hoje, o Grande Casagrande deu uma entrevista onde ele falou que o senhor Sim. pediu para trocar de quarto, ele teve que trocar de quarto com você, porque você e o Leão não queriam ficar juntos no mesmo quarto. Seleção brasileira. Na seleção brasileira, porque tinha um mal-estar. É Não, verdade? Não teve mal-estar nenhum, não tinha mal-estar nenhum. Foi na Copa de 86 no México. O Leão já era a quarta Copa do Leão, né? Leão, Monstro. Meu grande amigo. E eu, moleque, Folgado. rebelde, sem causa. Eu gostava de ouvir as músicas da Madonna num volume muito alto. E o Leão não gostava. Aí eu falei assim, ó, então vamos trocar de quarto, o Casagrande é um rebelde como eu, então vai unir útil ao agradável. Mas o casal ouvia a Madonna? Deixaram de ouvir a Madonna? Claro. E o Leão de boa. E o Leão trocou de O Leão quarto. achou bom. Sim, exatamente. O Leão achou bom, pô. Vou aguentar esse moleque aqui a O Leão 1000 falou assim, por foi hora. livramento. Livramento, olha Aliás, abração isso. pra ambos, pro Leão Um e pro abraço pro Casa. Leão, pro Casão, gente boa, amigos. É, né? Você é abusado, hein, Miller? Quarta Copa do Leão e esse garoto querendo ouvir Era a minha a primeira. Madonna, sua primeira Copa. Gente, vamos... O Corinthians entra em campo amanhã pela Libertadores e o torcedor quer saber, é time titular ou time reserva, Marina? Michele, olha, há uma tendência de Fernando Diniz mesclar essa equipe. Primeiro porque o Corinthians já está classificado para as oitavas de final, vai enfrentar o Platense amanhã às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Já está classificado e tem um jogo importantíssimo no final de semana contra o Grêmio, que é, claro, se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que seja um time mesclado para esse jogo, mas também competitivo, porque o Timão quer ainda uma das melhores campanhas da fase de grupos da Liberta. Michele? Tá certo aí, Garrafa. O Corinthians amanhã, obviamente, vai jogar pensando no Grêmio, não tem muito, né? Não tem muito o que fazer. Até porque já está classificado, primeiro colocado do grupo, tem um jogo para encerrar esse momento pré-copa importante lá em Porto Alegre e pode observar jogadores que não vinham sendo titulares. De repente até o Labiá pode começar como titular, Miller. Nesse jogo da Sul-Americana, Libertadores, perdão. Dá rodagem para ele, né? Coloca-se o bangozinho. Mesclado, né? É isso. É bom dar ritmo para os jogadores. Ô, Miller, por que o Corinthians vai tão bem na Libertadores e no Brasileirão não vai? Porque no Brasileirão o nível é muito maior em relação à Libertadores, né? Nessa primeira fase de Libertadores, vários times fracos. E também o Corinthians não tem um elenco recheado como tem os outros clubes, né? Então acho que o Corinthians tem essa dificuldade no Brasileiro porque os adversários têm mais qualidade que no Libertadores. E o Diniz recebeu da comissão técnica do Dorival o Corinthians já numa posição incômoda, né? Lá embaixo, então, exatamente. Tá remando para tentar sair dessa situação. Tá certo. Pessoal, é o seguinte, amanhã, 6 da tarde, o Gazeta Esportiva já começa trazendo todos os bastidores da chegada de Neymar à Granja Comari. Ele que vai estar se apresentando, exames médicos estarão sendo feitos e a gente vai saber ali a real situação da panturrilha dele, como que vai ser essa chegada, todos os atletas da seleção se apresentando. Tá chegando, faltam 16 dias para o Mundial e a gente está na contagem regressiva. Ó, um beijo para vocês, valeu, Miller. Valeu, Michele, valeu, Valeu, Miller. Pedrinha de Sal, você Tchau, é tchau. danado. Tchau, Garrafa, fiquem agora com o Jornal da Gazeta e Jonah Trepton.